Agora, antes de seguirmos para o próximo relato, não podemos deixar de agradecer a todos inscritos, pois batemos os primeiros 100 inscritos do canal e sem vocês nada seria possível. E um obrigado especial vai aos primeiros comentários de cada vídeo porque é muito importante para o engajamento aqui do canal. Mais uma vez, grato. Atenciosamente Mr. Jimmy. Cresci em uma cidade tranquila, cercada por campos verdes e bosques densos. As histórias de fantasmas e criaturas sobrenaturais sempre fizeram parte da nossa cultura local, mas nunca acreditei nelas. Meu melhor amigo, Caio, e eu éramos inseparáveis e adorávamos explorar lugares novos e misteriosos. Uma tarde, decidimos ir até um antigo parque de diversões abandonado na periferia da cidade. O parque estava fechado há décadas e as pessoas diziam que era assombrado. Caio e eu, rindo, decidimos que seria o local perfeito para uma nova aventura. O parque estava coberto de ferrugem e teias de aranha, com carrosséis parados e cabines de jogos desmoronando. Decidimos explorar a Casa do Terror, que ainda estava parcialmente intacta. No meio do caminho, encontramos uma estranha caixa de madeira. Dentro havia uma boneca antiga, de porcelana, com olhos negros profundos. "Vamos levar isso de volta como um troféu?", sugeriu Caio, sempre em busca de algo emocionante. Relutante, concordei. Mas à medida que a noite caía, Caio começou a agir de maneira estranha. Seus olhos estavam vidrados e ele murmurava coisas incoerentes. Na manhã seguinte, fui até a casa dele. Caio estava pálido e seu comportamento bizarro me assustava. "Caio, você está bem?", perguntei preocupado. Ele, "O brinquedo, na casa", sussurrava ele, repetindo a mesma frase sem parar. À noite, decidi voltar ao parque sozinho, determinado a entender o que estava acontecendo. Quando cheguei à Casa do Terror, vi a boneca novamente, mas desta vez, seus olhos pareciam vivos, observando cada movimento meu. Um calafrio percorreu minha espinha, mas eu sabia que precisava acabar com aquilo. Quebrei a boneca em pedaços, mas senti uma presença sombria ao meu redor. Ao sair do parque, tive a sensação de estar sendo seguido, mas não vi ninguém. No dia seguinte, Caio estava desaparecido. A cidade inteira se mobilizou para procurá-lo, mas não encontramos nenhum sinal. Naquela noite, tive um pesadelo terrível. Caio apareceu, mas seu rosto estava distorcido, seus olhos negros como os da boneca. "Você a libertou. E agora estamos presos", ele disse, e o sonho se desfez em escuridão. Desde então, não consigo me livrar da sensação de ser observado. O parque foi selado pelas autoridades, mas eu sei que a entidade sombria ainda está lá, esperando sua próxima vítima. E toda vez que vejo um reflexo, temo que os olhos negros da boneca estejam me observando, ansiando por vingança. Caro leitor, eu preciso compartilhar algo assustador que aconteceu recentemente. Recebi um pacote estranho em casa e quero que você saiba dos detalhes. Estava jogando Resident Evil 2 quando a campainha tocou. Fui até a porta e encontrei um pacote deixado pelo carteiro. Não esperava nenhuma encomenda, o que achei estranho. Dentro do pacote havia um CD e um bilhete do meu amigo Caio, que eu não via há 2 semanas. O bilhete dizia: "Tom, precisei me livrar dessa coisa antes que fosse tarde demais. Por favor, destrua esse CD antes que ele te encontre também." Achei curioso. O que um CD poderia fazer? Peguei o CD que tinha Silent Hill X escrito à mão. Como fã de Silent Hill, fiquei animado e decidi colocá-lo no computador. A música inicial parecia distorcida, mas não dei muita importância. Tudo parecia normal até eu apertar Start. A tela mudou por um segundo, mostrando uma versão de Harry Mason com os olhos sangrando e o fundo escuro. O céu ficou vermelho como sangue e o logotipo Konami 1999 virou Konami 666. O menu de salvar apareceu,
mas era o de Silent Hill 3, não o primeiro jogo. Achei estranho. O cenário do menu era um céu escuro e nublado, com uma música sinistra de Earthbound tocando em reverso. Havia 3 arquivos de salvar, todos com uma estática vermelha como prévia do nível. O selecionador de personagens mostrava Harry, Heather e, surpreendentemente, Pyramid Head. Escolhi o arquivo 1 com Harry. O jogo congelou por 5 segundos e uma risada sinistra, parecida com a de Kefka de Final Fantasy, ecoou antes da tela ficar preta. Depois de 10 segundos apareceu Neblina ATO 1. Harry estava na Silent Hill original, mas a música era uma melodia calma em reverso. O nível era apenas um chão plano com algumas árvores. Depois de correr por 5 minutos, comecei a ver cadáveres de monstros e a expressão de Harry ficou triste. De repente, uma versão distorcida de Cheryl apareceu com os olhos fechados. Harry se aproximou devagar e uma estática começou a aumentar. Quando Harry tocou Cheryl, seus olhos abriram por um segundo, revelando pontos vermelhos brilhantes. A tela ficou preta e a estática parou. Um texto apareceu. Olá, você quer brincar comigo? O título de nível agora era Esconde-Esconde. Harry estava no nível do hospital de Silent Hill 2, em chamas. Ele chorava e apontava para sair dali. Fiz Harry correr, mas flashes de Cheryl apareciam, seus olhos preto e vermelho, enquanto a risada sinistra tocava. Cheryl apareceu voando atrás de Harry, e a música de afogamento tocou. Quando Cheryl alcançou Harry, a música parou. Cheryl desapareceu e Harry começou a chorar. Cheryl apareceu novamente, e a tela ficou preta com um grito alto. O texto retornou. Você foi muito devagar, quer tentar de novo? E a risada tocou novamente. O menu de salvar mostrou Harry com olhos pretos e sangrando. Escolhi Heather e a tela ficou preta por 10 segundos, antes de aparecer Você não pode correr. Heather estava em um nível com céu escuro e vermelho. Enquanto corria, a tela piscava estática vermelha e a risada continuava. Manchas de sangue apareceram no chão. Cheryl apareceu com olhos preto e vermelho e a estática voltou. A tela ficou preta e um texto apareceu. Encontrei você. Cheryl reapareceu atrás de Heather em uma fumaça preta pixelada. Heather chorava no chão e Cheryl avançou. A tela ficou preta e um grito alto ecoou. Uma nova mensagem apareceu. Tantas almas para brincar, tão pouco tempo. Você concorda? Fui trazido de volta ao menu e escolhi Pyramid Head. O título de nível era E Pyramid Head estava em um corredor sombrio. Descendo longas escadas, as paredes ficaram vermelhas e as tochas azuis. A risada de Kefka tocou novamente e a música parou enquanto as paredes ficavam mais escuras e as tochas se apagavam. Pyramid Head continuou correndo. De repente, Cheryl apareceu na frente dele. Então veio a estática vermelha. A estática durou por 15 segundos. E então uma imagem apareceu. A imagem mostrava Cheryl realista na escuridão, com olhos ainda pretos e 2 pontos vermelhos olhando para mim. Então, a tela piscou com estática vermelha novamente 3 vezes, e na terceira vez ouvi a risada de Kefka, desta vez distorcida, demoníaca. A imagem voltou e um texto apareceu dizendo: Eu sou Deus. A estática vermelha voltou e parou, mostrando uma tela preta. Um texto apareceu. Pronto para a segunda rodada, Tom? Então o computador desligou sozinho e eu não consegui ligá-lo novamente. Enquanto eu sentava ali, assustado, ouvi uma voz atrás de mim como um sussurro. Tente manter isso interessante para mim, Tom. Me virei para ver de onde vinha a voz e o que vi me fez gritar. Sentado na minha cama, olhando para mim, estava um boneco de Cheryl, sorrindo com manchas de sangue nos olhos. Cresci em uma pequena cidade cercada por densas florestas e histórias assombradas. As árvores antigas pareciam guardar segredos sombrios, e as sombras pareciam sempre mais escuras do que em qualquer outro lugar. Foi nessa cidade que eu e minha amiga Luísa decidimos brincar com algo que jamais deveríamos ter tocado.
O jogo do Charlie Charlie. Era uma tarde cinzenta, a escola quase vazia, e a curiosidade nos levou a um canto isolado do pátio. Com 2 lápis cruzados e um pedaço de papel, começamos a jogar. Charlie, Charlie, você está aqui? A pergunta pairou no ar, e os lápis se moveram lentamente para o sim. Rimos nervosas, mas algo mudou no ar. Luísa, sempre tão vibrante, de repente ficou pálida, seus olhos fixos na floresta além da cerca da escola. Luísa, você está bem? Perguntei, tentando esconder meu desconforto. Sim, respondeu ela, mas sua voz era distante, como se viesse de algum lugar muito longe. Na manhã seguinte fui encontrar Luísa, mas algo estava muito errado. Ela estava pálida, os olhos vidrados, murmurando para si mesma. Luísa, o que aconteceu? Perguntei com um nó na garganta. Ele, o homem de preto, ele, o homem de preto. Ela repetia incessantemente, os olhos fixos em um ponto além do meu ombro. O dia passou arrastado, e ao final da aula fui ao banheiro antes de ir embora. Ao sair, vi um homem de preto parado na porta. Ignorei, achando que era um professor ou alguém da administração. Mas quando saí do banheiro, ele estava ao lado de Luísa, observando-a com um olhar que gelou meu sangue. Fugi dali o mais rápido que pude, o coração batendo descontrolado. No dia seguinte, recebi a notícia que despedaçou meu coração. Luísa havia sido encontrada morta. As autoridades disseram que alguém a matou, mas ninguém sabia quem. Chorei até não ter mais lágrimas, a dor e a culpa corroendo minha alma. Naquela noite, tive um sonho. Luísa apareceu, mais serena do que nunca, me olhando com um sorriso triste. Agora você está livre por minha causa, disse ela, e o sonho se desfez em sombras. Desde então, o homem de preto nunca mais foi visto, mas a memória de Luísa e o jogo maldito permanecem, assombrando meus dias e noites. E toda vez que vejo a sombra se alongando na floresta, lembro-me da minha amiga e do preço que pagamos pela nossa curiosidade. Eu tinha 7 anos quando nossa família se mudou para uma antiga casa vitoriana em uma cidadezinha chamada Estrada Velha. A casa tinha uma história que os moradores locais preferiam não discutir, e entre os móveis deixados pelos antigos proprietários havia um grande espelho com moldura de madeira esculpida. O espelho ficava no corredor do andar de cima, em frente ao meu quarto, e sempre me causava arrepios. Certa noite, acordei com um som estranho. Era um murmúrio abafado, quase como um canto. Inicialmente, pensei que fosse o vento soprando através das frestas das janelas, mas logo percebi que os sussurros vinham do corredor. Hesitante, saí da cama e caminhei até a porta do meu quarto. Quando a abri, vi que os sussurros vinham do espelho. Aproximei-me lentamente e, ao olhar mais de perto, percebi que o reflexo não correspondia exatamente ao corredor atrás de mim. Havia algo de errado, uma distorção na imagem. Então, para meu horror, uma figura começou a se formar no espelho. Era alta e encurvada, com pele cinza e olhos que brilhavam em um vermelho demoníaco. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse tentando atravessar uma barreira invisível. O pânico tomou conta de mim. Minha respiração ficou presa na garganta e meu corpo congelou. Tentei me afastar, mas parecia estar preso no lugar. O demônio no espelho estendeu uma mão esquelética em minha direção e senti o chão afundar ao meu lado, como se algo invisível estivesse se aproximando. O ar ficou gelado e pesado, como se uma presença maligna estivesse ao meu lado. Desesperado, fechei os olhos e comecei a chorar baixinho, implorando para que aquilo fosse embora. Quando abri os olhos novamente, a figura havia desaparecido do espelho, mas a sensação de que algo estava ao meu lado não se foi. Tremendo, sussurrei para a presença ir embora e, milagrosamente, o peso ao meu lado sumiu e o corredor voltou ao normal. Passei o resto da noite chorando até adormecer, aterrorizado pelo que tinha visto. Na manhã seguinte, contei aos meus pais, mas eles disseram que era apenas um pesadelo. Mesmo assim, eu sabia que era real. Aquele demônio, com olhos vermelhos e túnica negra, era real e vinha do espelho. Naquela mesma noite,
O pesadelo voltou. A figura sombria estava novamente no espelho, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Sentia o medo crescendo dentro de mim, me consumindo. O corredor parecia mais escuro e frio do que antes. Senti algo gelado e áspero segurando minha mão, tentando me puxar para mais perto do espelho. Desta vez, o demônio começou a falar comigo. Sua voz era um sussurro sedutor e aterrorizante. Ele dizia estar preso no espelho, amaldiçoado, e implorava por liberdade. Prometia poder e proteção em troca de sua libertação. Confuso e aterrorizado, eu não sabia o que fazer. O espelho tremia ligeiramente, como se estivesse esperando minha resposta. Implorei para que fosse embora, mas a presença não desapareceu. Em vez disso, senti o toque frio e impiedoso do demônio, sua força tentando me dominar. Gritei o mais alto que pude, e de repente, a figura desapareceu e o corredor voltou ao normal. Meus pais correram para o corredor e finalmente viram o pavor em meus olhos. Não sabiam o que fazer, mas sabiam que algo estava errado. Os dias seguintes foram um borrão de medo e desespero. Minhas noites eram preenchidas pelo terror daquela presença maligna, cada vez mais real e opressiva. Meus pais tentaram de tudo: orações, benzimentos, até mesmo cobrir o espelho, mas nada funcionou. Uma noite, não aguentando mais, resolvi enfrentar o espelho. A figura apareceu novamente, seus olhos vermelhos brilhando com malícia. Com uma coragem que não sabia de onde vinha, disse ao demônio que nunca o libertaria. Ele rugiu de raiva, o espelho trincou e a figura desapareceu, mas o medo permaneceu. Até hoje, o rosto daquele demônio e a sensação de sua presença ao meu lado não me deixam. A casa em Estrada Velha ficou para trás, mas a lembrança do horror me segue, um lembrete constante de que o mal existe e pode nos encontrar onde menos esperamos. Os anos passaram, mas o trauma daquela experiência nunca realmente desapareceu. Cada vez que vejo um espelho, sinto um arrepio percorrer minha espinha, lembrando-me dos olhos vermelhos e da voz sussurrante do demônio. Aos 16 anos, minha família se mudou novamente, desta vez para uma cidade chamada Nova Esperança. A nova casa era moderna e clara, um contraste total com a sombria casa vitoriana de Estrada Velha. No entanto, o medo nunca me deixou completamente. Evitei espelhos tanto quanto possível, e os poucos que tínhamos em casa estavam sempre cobertos. Uma noite, enquanto estudava no meu quarto, ouvi um som familiar, um murmúrio abafado que parecia vir de dentro das paredes. Meu coração disparou e o pânico tomou conta de mim. Decidi que precisava enfrentar meu medo de uma vez por todas. Com mãos trêmulas, fui até o sótão, onde meus pais tinham guardado o espelho da casa antiga, apesar de meus protestos. No sótão empoeirado, o espelho estava coberto por um lençol branco. Puxei o lençol com um movimento brusco, revelando a moldura esculpida e o vidro que parecia brilhar com uma luz própria. Meu reflexo olhava de volta para mim, mas ao invés do demônio, vi um adolescente aterrorizado e determinado. Respirei fundo e disse em voz alta: "Eu não tenho medo de você. Se ainda está aqui, mostre-se." Por um momento, nada aconteceu. Então, uma sombra começou a se formar no espelho. Os olhos vermelhos apareceram primeiro, seguidos pelo rosto cadavérico e a túnica preta. "Desta vez não fugirei", murmurei, sentindo uma onda de coragem. O demônio olhou para mim, seus olhos brilhando com malícia. "Você me libertará", sussurrou ele, sua voz ecoando na minha mente. "Você não pode resistir." "Não", respondi firmemente. "Eu não te libertarei. Você não tem poder sobre mim." O espelho começou a tremer e o demônio rugiu de raiva. De repente, uma rachadura apareceu no vidro, se espalhando rapidamente até que o espelho explodiu em milhares de pedaços, lançando fragmentos por todo o sótão. Caí de joelhos, protegendo meu rosto com as mãos. Quando finalmente abri os olhos, o demônio havia desaparecido. No lugar do espelho, restavam apenas cacos brilhantes e a sensação de alívio.
Desci do sótão, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Contei tudo aos meus pais, que ficaram preocupados, mas acreditaram em mim desta vez. Juntos, limpamos os destroços e nos livramos dos restos do espelho, jogando-os em um rio distante. Aquela noite foi a primeira em muito tempo que consegui dormir sem pesadelos. Hoje, adulto, ainda carrego a memória daquela experiência. O demônio pode ter sido derrotado, mas a lembrança serve como um lembrete constante de que o mal existe e pode se esconder nos lugares mais inesperados. No entanto, sei que sou mais forte do que ele e que nunca mais deixarei o medo me dominar. Anos se passaram desde o confronto com o demônio no espelho. Agora adulto, formei uma família e tentei deixar o passado sombrio para trás. Minha esposa, Laura, e eu nos mudamos para uma casa aconchegante em um bairro tranquilo, onde criamos nosso filho, Lucas, que agora tem 7 anos. Lucas é um menino alegre e curioso, sempre explorando e fazendo perguntas sobre o mundo ao seu redor. Nunca pensei que o horror do meu passado pudesse retornar, até que uma noite algo mudou. Era uma noite fria de inverno. Estávamos todos na sala assistindo a um filme, quando Lucas se levantou e disse que estava cansado. Laura o levou para a cama e depois de algum tempo, fui verificar se ele estava dormindo. Quando entrei no quarto, encontrei Lucas sentado na cama, com os olhos arregalados de medo. "Papai, tem um homem estranho no meu quarto", ele sussurrou, com a voz trêmula. Meu coração parou por um instante. "Ele tem olhos vermelhos e está vestindo uma túnica preta. Ele disse que está preso e quer que eu o liberte." O terror tomou conta de mim. Sentei-me ao lado de Lucas e o abracei. "Está tudo bem, filho. Foi só um pesadelo. Não há ninguém aqui." Mas Lucas insistiu. "Ele estava no espelho, papai. Ele me disse que se eu quebrar o espelho, ele vai embora." A lembrança da minha própria infância e do demônio do espelho veio à tona com uma força esmagadora. Corri até o espelho no quarto de Lucas e olhei para o reflexo. Não vi nada de anormal, mas o medo estava lá, tão real quanto antes. Decidi contar a Laura sobre meu passado. Juntos, fizemos de tudo para proteger Lucas. Cobrimos todos os espelhos da casa e rezamos todas as noites. Mas o demônio não desistiu. Certa noite acordei com um grito. Corri para o quarto de Lucas e o encontrei encolhido no canto, apontando para o espelho. Desta vez, a figura sombria estava claramente visível, seus olhos vermelhos brilhando com uma malícia familiar. "Você não me libertou", sussurrou o demônio, "mas seu filho sim." "Não!" gritei, pegando Lucas nos braços. "Você não vai tocar nele." A figura no espelho riu, um som frio e sem alma. "Ele será meu. Ele tem o poder de me libertar." Desesperado, percebi que só havia uma maneira de acabar com aquilo. Peguei um martelo do porão e voltei ao quarto de Lucas. Com todas as forças, golpeei o espelho repetidamente, até que ele se despedaçou em 1000 fragmentos. A figura gritou em agonia e desapareceu, deixando apenas o som dos cacos caindo no chão. Lucas me olhou, assustado, mas aliviado. "Ele se foi, papai?" "Sim, filho", disse, tentando controlar a voz. "Ele se foi. Não vai mais nos atormentar." Nos dias que se seguiram, nos livramos de todos os espelhos da casa e tomamos precauções extras para garantir que o demônio não pudesse voltar. Expliquei a Lucas que, às vezes, o mal tenta encontrar maneiras de entrar em nossas vidas, mas que juntos podemos ser mais fortes do que ele. Laura e eu reforçamos nosso compromisso de proteger nossa família a qualquer custo. Sabíamos que o demônio poderia tentar retornar, mas estávamos prontos para enfrentá-lo novamente, juntos. O tempo passou e Lucas cresceu, tornando-se um jovem corajoso e sábio além de sua idade. A experiência o marcou, mas também o fortaleceu. E eu, embora ainda carregue as cicatrizes daquele encontro, encontrei consolo na união e na força de minha família. Sabemos que o mal existe, mas também sabemos que juntos podemos enfrentá-lo e vencer.
Meu nome é Emílio. Pelo menos é assim que vocês podem me chamar. Meu verdadeiro nome não pode ser revelado por razões de segurança. O que estou prestes a compartilhar é tão aterrorizante que ainda temo as consequências de ser identificado. Cresci em San Pedro de los Saguaros, um vilarejo isolado e sombrio no interior do México. Um lugar onde as lendas se misturam com a realidade e onde as sombras parecem ter vida própria. Desde criança, eu ouvia histórias sobre Dona Isabel, nossa vizinha. Ela tinha um apelido que todos sussurravam com medo: La Bruja. Diziam que ela praticava ocultismo e invocava espíritos das trevas. Sempre acreditei que essas eram apenas histórias para assustar as crianças, até o dia em que percebi que havia algo de verdade nelas. Uma noite, quando tinha 15 anos, minha bola de futebol caiu no quintal de Dona Isabel. O sol estava se pondo e uma sensação de pavor me invadiu. Decidi pular a cerca para pegá-la rapidamente. Quando cheguei ao outro lado, vi Dona Isabel parada, olhando fixamente para mim. Seus olhos eram profundos e escuros, como se pudessem ver minha alma. Ela não disse uma palavra, mas senti um arrepio gelado correr pela minha espinha. Após aquele encontro, comecei a ter pesadelos. Sonhava com espíritos sussurrando meu nome e sombras que se moviam à minha volta. Uma noite, acordei com uma sensação estranha e fui até a janela. Lá fora, vi Dona Isabel de pé, olhando diretamente para minha casa, seus olhos brilhando na escuridão. Sabia que algo terrível estava por vir. As coisas pioraram quando encontrei um pequeno saco de pano em frente à minha porta. Dentro, havia ossos de animais e símbolos estranhos desenhados com sangue. Corri para contar à minha mãe, mas ela apenas fez o sinal da cruz e me mandou jogar aquilo fora. Sabia que La Bruja estava fazendo algo contra mim, e eu precisava descobrir o que era. Comecei a investigar a vida de Dona Isabel. Descobri que ela era temida e evitada por todos na cidade. As pessoas diziam que ela tinha um pacto com espíritos malignos e que praticava rituais macabros na floresta próxima. Decidi segui-la uma noite, na esperança de desvendar o mistério que a cercava. Naquela noite, vi Dona Isabel saindo de casa e caminhando em direção à floresta. Seguia silenciosamente, escondendo-me entre as árvores. Chegamos a uma clareira iluminada por velas negras, onde havia um altar feito de ossos humanos. Dona Isabel começou a entoar cânticos em uma língua desconhecida, e sombras começaram a surgir ao seu redor, movendo-se de forma antinatural. Dona Isabel começou a recitar palavras que pareciam rasgar a própria realidade. Senti uma dor insuportável enquanto as sombras me envolviam, sugando minha energia vital. Meu corpo estava paralisado, e meus gritos foram abafados pelo som dos cânticos. Sabia que estava prestes a ser sacrificado em um ritual sombrio e não havia escapatória. Quando a dor se tornou insuportável, tudo ficou escuro. Acordei no dia seguinte, deitado na clareira, com cicatrizes pelo corpo e uma sensação de vazio na alma. Dona Isabel desapareceu, mas as sombras nunca me deixaram. Elas ainda me assombram, sussurrando segredos infernais e arrastando-me para a escuridão. Agora, estou condenado a viver com a maldição das trevas, e minha história é um aviso para todos que ousam desafiar La Bruja. Essa é minha história e a razão pela qual uso um nome falso. As trevas ainda me perseguem e temo que elas estejam ouvindo. Se você ouviu minha voz, tome cuidado, pois elas podem estar vindo atrás de você também. Eu sou Ana, mas para proteger minha identidade, você pode me chamar de Maria. A minha história começou em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, chamada Brumal. Era um lugar esquecido pelo tempo, onde a névoa parecia nunca dissipar e as sombras se alongavam, mesmo ao meio-dia. Cresci ouvindo histórias sobre nossa família e a maldição que nos perseguia. Diziam que, há muitas gerações, um antepassado fez um pacto para obter riquezas e prosperidade. A lenda contava que ele se encontrou com um ser sombrio na floresta, oferecendo sua alma e a de todos os seus descendentes em troca de fortuna. Desde então, a mansão da família, uma construção imponente, erguida na colina mais alta da cidade, era evitada pelos moradores. Diziam que o espírito do antepassado, Domingos, ainda vagava por lá, preso pela maldição que ele mesmo criou.
Voltei a Brumal após anos vivendo na cidade grande. Meu pai havia falecido, e a mansão agora era minha. Decidi passar um tempo lá, organizar as coisas e decidir o que fazer com a propriedade. Quando cheguei, a atmosfera pesada e sombria era palpável. O silêncio da casa era perturbador, quebrado apenas pelo som ocasional de portas rangendo e passos que pareciam vir do nada. À noite, sonhos estranhos me assombravam. Eu via Domingos, com olhos vazios, sussurrando segredos terríveis. As coisas começaram a piorar quando encontrei um velho diário no sótão. Ele pertencia a Domingos e descrevia detalhadamente o pacto que ele fez. As palavras pareciam saltar das páginas, cheias de dor e desespero. A cada leitura, sentia uma presença cada vez mais forte. Uma noite, acordei com um frio gelado. Na porta do meu quarto, vi uma figura pálida, quase translúcida. Era ele, Domingos. Seus olhos vazios encontraram os meus, e senti um medo paralisante. Ele não disse nada, apenas observou antes de desaparecer. Os dias seguintes foram um tormento. Domingos aparecia com mais frequência, sempre observando. Comecei a investigar mais sobre a história da maldição, falando com os poucos moradores dispostos a compartilhar o que sabiam. Descobri que, após o pacto, cada descendente de Domingos sofreu tragédias inexplicáveis. Minha avó me contou, em um sussurro, que a maldição só poderia ser quebrada se alguém da família encontrasse uma maneira de fazer um novo pacto, oferecendo algo de igual valor ao que Domingos entregou. Desesperada, decidi seguir as pistas do diário de Domingos. Ele descrevia um ritual sombrio que poderia invocar o ser das trevas com quem ele fez o pacto. Na calada da noite, fui até a floresta onde o encontro original aconteceu. Preparei o ritual, sentindo um medo crescente. Quando finalizei as palavras, uma figura sombria surgiu. Era o ser do pacto, um vulto de puro terror. Ele sorriu, um sorriso que gelou meu sangue, e disse que a única forma de quebrar a maldição era oferecer algo ainda mais precioso. Com o peso da decisão em minhas mãos, percebi que não poderia sacrificar mais vidas. A maldição era minha herança, e eu tinha que lidar com isso. Voltei para a mansão, determinada a enfrentar Domingos e encontrar uma solução. As aparições de Domingos se tornaram mais intensas. Ele agora não só me observava, mas também sussurrava coisas terríveis, prometendo que o sofrimento nunca acabaria. Decidi confrontar Domingos diretamente. Fui até o sótão, onde ele parecia aparecer com mais frequência. Chamei seu nome, desafiando-o a aparecer. Ele surgiu, mais aterrorizante do que nunca. Com coragem que não sabia que possuía, exigi saber como quebrar a maldição sem sacrificar outra vida. Domingos riu, um som frio e sem alma, e revelou que a maldição nunca poderia ser quebrada e era um ciclo eterno de sofrimento e dor. Percebendo que não havia escapatória, tomei uma decisão drástica. Se não podia quebrar a maldição, poderia ao menos contê-la. Peguei o diário de Domingos e todos os itens relacionados ao pacto e os queimei. Senti a presença de Domingos enfraquecendo, mas sabia que ele ainda estava lá. Fui até a floresta uma última vez, levando um objeto precioso, um relicário de família, e enterrei-o no lugar onde o pacto original foi feito. Era meu próprio sacrifício, uma tentativa desesperada de apaziguar o espírito. Voltei à mansão, sabendo que nunca estaria realmente livre. Domingos ainda aparecia, mas agora parecia menos ameaçador, quase triste. Ele murmurava palavras de arrependimento, e percebi que ele também era uma vítima de sua própria ambição. Decidi deixar Brumal para sempre, abandonando a mansão e tudo o que ela representava. A maldição poderia me seguir, mas eu estava determinada a viver minha vida da melhor forma possível. Anos se passaram, e nunca mais voltei a Brumal. A mansão ficou abandonada, uma lembrança sombria do passado. De vez em quando, ainda sonho com Domingos, mas agora ele parece mais em paz. A maldição nunca foi quebrada, mas meu sacrifício trouxe algum alívio.
O que quer que aconteça, a história de nossa família servirá de aviso para aqueles que desejam riquezas a qualquer custo. A herança maldita de Brumal é um lembrete de que algumas promessas nunca devem ser feitas. Eu me chamo Alejandro, ou pelo menos é assim que vocês podem me chamar. Meu nome verdadeiro deve permanecer oculto por minha própria segurança. Estou contando essa história com a voz distorcida porque ainda temo pelas represálias do que presenciei. Algo que mudou minha vida para sempre e que ainda me persegue em pesadelos lúgubres. Nasci e cresci em um vilarejo no interior de Tijuana, no México. Um lugar tranquilo, onde todos se conheciam e onde o tempo parecia parar. Até aquela fatídica noite no Dia de los Muertos. O Dia de los Muertos sempre foi um evento marcante. As ruas eram enfeitadas com cores vibrantes, altares e oferendas para os mortos. Naquele ano, algo estava diferente. O ar estava mais pesado e os sussurros dos ancestrais pareciam mais sombrios. Minha avó, uma mulher sábia e respeitada na comunidade, avisou para termos cuidado. Disse que sentia uma presença maligna entre nós, algo que nunca havia sentido antes. Nessa noite, decidi explorar a floresta ao redor do vilarejo, um lugar que sempre evitávamos. Guiado por uma curiosidade insana, levei comigo apenas uma lanterna e meu velho canivete. Lá, no coração da escuridão, encontrei um antigo altar. Parecia esquecido, coberto por trepadeiras e musgo. No entanto, as oferendas estavam frescas. Quem ou o que estaria adorando ali? Enquanto inspecionava o altar, ouvi um sussurro. Era um som que parecia vir de todos os lados, mas não havia ninguém ali. Meu corpo gelou. A voz sussurrava meu nome, e eu sabia que algo estava me observando. Senti um arrepio correr pela espinha, quando vi uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. Decidi voltar para o vilarejo, mas algo me seguia. Correndo pela floresta, tropecei e caí. Minha lanterna rolou para longe, e a escuridão me envolveu. Foi então que vi, entre as árvores, olhos brilhantes me observando. Eram grandes, de um vermelho incandescente, fixos em mim. De repente, a criatura se revelou. Era algo saído diretamente dos pesadelos. Um ser demoníaco, com chifres retorcidos e garras afiadas. Levantei-me e corri com todas as minhas forças, ouvindo os passos pesados da criatura atrás de mim. Minha mente estava um caos. Eu sabia que se parasse seria o meu fim. Consegui chegar ao vilarejo, ofegante e ensanguentado, mas a criatura não me seguiu. Olhei para trás, e tudo o que vi foi escuridão. Algo naquela noite havia sido despertado e não iria parar até me encontrar novamente. Contei tudo para minha avó. Ela ficou pálida e pela primeira vez vi medo em seus olhos. Ela disse que a criatura era um demônio antigo, aprisionado há séculos, mas algo ou alguém o libertou, e agora ele estava faminto por almas. Minha avó começou a preparar proteções, rezas e rituais, mas ela sabia que aquilo não seria suficiente. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou com uma notícia aterradora. Juan, um amigo de infância, havia desaparecido. Seu quarto estava destruído e havia marcas de garras nas paredes. Eu sabia que era o demônio e que estava começando a sua caçada. As pessoas começaram a se unir, tentando proteger uns aos outros. Mas o medo já havia se instalado. Os desaparecimentos continuaram. E cada vez mais, o vilarejo se afundava no desespero. Na última noite do Dia de los Muertos, decidi enfrentar o demônio. Minha avó me deu um amuleto de proteção e uma adaga consagrada. Fui até o altar na floresta, determinado a acabar com aquilo de uma vez por todas. O sussurro das sombras me guiava, e eu sabia que aquela seria a minha última chance. Retornei ao vilarejo, ferido e exausto, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. O demônio estava morto, mas o horror daquela noite viveria para sempre em minhas memórias. Meu nome é Marcos, mas para proteger minha identidade, podem me chamar de Lucas. Sempre vivi na cidade grande, até o dia em que decidi mudar de vida. Precisava de um tempo longe do caos urbano, então me mudei para uma pequena cidade histórica, de Paraty, no Rio de Janeiro. Queria recomeçar, e a tranquilidade daquela cidade parecia perfeita.
Encontrei uma velha casa colonial à venda e, apesar de sua aparência abandonada e desgastada pelo tempo, havia algo nela que me atraía. Decidi comprá-la e transformá-la em uma pousada. Nas primeiras noites na casa, senti um desconforto constante. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelos rangidos do piso de madeira e pelo som ocasional do vento nas janelas. Tentei ignorar esses sons, achando que eram normais em uma casa tão antiga. No entanto, ao cair da noite, comecei a ouvir sussurros. No início, eram suaves, quase inaudíveis. Pensei que minha mente estava pregando peças em mim, mas com o passar dos dias, os sussurros ficaram mais claros, acompanhados de gemidos e gritos distantes. Curioso e um pouco assustado, decidi investigar a história da casa. Fui ao arquivo histórico de Paraty e descobri que a propriedade havia pertencido a um fazendeiro cruel que possuía muitos escravos. Os registros falavam de mortes misteriosas e uma revolta que terminou em tragédia. Os escravos que morreram não tiveram um enterro digno, e seus corpos foram enterrados em um cemitério improvisado nos fundos da casa. Uma noite, os sussurros se transformaram em gritos angustiados. Fui acordado por uma sensação de ser observado. Na porta do meu quarto, uma figura espectral de um homem acorrentado apareceu. Seus olhos eram poços de desespero e dor. Ele não falou, mas sua presença contava tudo. Senti um medo paralisante, mas também uma estranha empatia. Ele era uma vítima da crueldade dos antigos donos da casa. Sua dor era uma sombra que não podia ser ignorada. Meus sonhos se tornaram horríveis. Revivia os últimos momentos dos escravos, seus sofrimentos e suas mortes. Cada noite, as visões ficavam mais vívidas e dolorosas. Acordava suando frio, com os gritos ainda ecoando em meus ouvidos. Os espíritos não estavam apenas assombrando a casa, estavam me envolvendo em sua história de sofrimento. Eu precisava fazer algo para apaziguá-los. Desesperado, procurei ajuda na comunidade local. Uma velha senhora, conhecida por suas habilidades espirituais, me contou sobre um antigo ritual que poderia ajudar a libertar as almas presas. Na noite mais escura do mês, preparei o ritual no cemitério improvisado. Acendi velas e recitei antigas preces, pedindo perdão e paz para aquelas almas torturadas. Enquanto realizava o ritual, as aparições ficaram mais intensas. Os espíritos dos escravos, homens, mulheres e crianças, surgiram ao meu redor. Senti um medo avassalador, mas também uma profunda tristeza. Eles me olhavam com olhos cheios de dor e esperança. O espírito que sempre aparecia, Domingos, se aproximou de mim. Ele ergueu a mão acorrentada e, com um último olhar de súplica, desapareceu na escuridão. Após o ritual, a casa ficou estranhamente silenciosa. Os sussurros cessaram e as presenças desapareceram. Sentia uma calma inquietante, como se a casa estivesse finalmente em paz. Voltei ao arquivo histórico e pedi para que registrassem a verdadeira história dos escravos que morreram naquela propriedade. Era o mínimo que podia fazer para honrar suas memórias. Após o ritual, a casa ficou estranhamente silenciosa. Os sussurros cessaram e as presenças desapareceram. Sentia uma calma inquietante, como se a casa estivesse finalmente em paz. Voltei ao arquivo histórico e pedi para que registrassem a verdadeira história dos escravos que morreram naquela propriedade. Era o mínimo que podia fazer para honrar suas memórias. Decidi não vender a casa. Em vez disso, transformei-a em um memorial para as vítimas do passado. Convidei historiadores e ativistas para ajudarem a contar suas histórias e educar futuras gerações sobre os horrores da escravidão. A Casa dos Sussurros tornou-se um lugar de memória e reflexão, um símbolo de redenção e respeito. Embora os espíritos tenham encontrado paz, nunca esqueço suas vozes. Elas são um lembrete constante das injustiças do passado e da responsabilidade que temos de honrar e aprender com a história. Minha vida mudou para sempre. A jornada que começou como uma fuga do caos urbano se transformou em uma missão de justiça e memória. E,
Em cada noite tranquila, sei que os sussurros foram finalmente silenciados. Meu nome é Alejandro Vargas. Sou um homem simples, pai de uma menina chamada Sofia. Minha esposa faleceu há 5 anos, e desde então, Sofia é a luz da minha vida. Nós vivemos em uma pequena vila no interior do México chamada San Marcos. Tudo parecia tranquilo até o verão passado, quando Sofia começou a mudar. Era uma noite quente de julho. Sofia e eu estávamos voltando da praça principal quando um homem elegante, de olhos negros e um sorriso enigmático, apareceu do nada. Ele se apresentou como Esteban. Havia algo nele que me deixou desconfortável, mas Sofia parecia hipnotizada. Nos dias seguintes, Sofia não parava de falar de Esteban. Ele havia lhe contado histórias fascinantes sobre o mundo, misturando fantasia e realidade de uma maneira que a deixava encantada. Eu sentia uma crescente inquietação. Minha filha estava mudando, ficando mais retraída, obcecada por aquele estranho. Conversei com Maria, nossa vizinha e amiga de longa data. Ela era conhecida por suas conexões com o mundo espiritual. Quando mencionei Esteban, ela ficou pálida e me fez o sinal da cruz. Alejandro, esse homem não é o que parece. Ele é o diabo disfarçado, disse ela. Você precisa proteger Sofia. Uma noite, enquanto Sofia dormia, vasculhei seu quarto. Encontrei um caderno escondido debaixo do colchão. Nele, ela desenhava símbolos estranhos e escrevia em uma língua que eu não conhecia. Minha filha estava sendo enredada em algo muito sombrio. Decidi confrontar Esteban. Fui até a praça, onde sabia que ele estaria. Quando o encontrei, ele estava sentado calmamente, como se me esperasse. Você precisa ficar longe da minha filha, disse com firmeza, mas ele apenas sorriu. Alejandro, você não entende. Sofia é especial, respondeu ele. Ela tem um dom que poucos possuem. Naquela noite, encontrei Sofia no quintal, desenhando os mesmos símbolos do caderno no chão. Ela estava em transe, murmurando palavras incompreensíveis. Tentei acordá-la, mas ela não reagia. O medo tomou conta de mim. Chamei Maria, que veio imediatamente. Ela trouxe consigo ervas e amuletos, preparando-se para um ritual de proteção. Começamos a rezar, mas Sofia começou a gritar, sua voz misturada com outra, mais profunda e cruel. Ela é minha, rugiu a voz. Era Esteban, ou melhor, é o diabo, falando através dela. Maria lutava para manter as forças das trevas afastadas, mas Esteban era poderoso. As velas apagavam e acendiam sozinhas, sombras dançavam nas paredes. No auge da batalha, Sofia desmaiou e a voz de Esteban desapareceu. Quando Sofia acordou, parecia estar livre da influência de Esteban, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela evitava falar sobre o ocorrido, mas seus olhos carregavam um peso que antes não existia. Meu nome é Sofia Vargas. Cresci em San Marcos, uma vila no interior do México, onde os segredos e as sombras da minha infância ainda me assombram. Agora, sou mãe de uma menina chamada Helena. Minha vida mudou desde aquele encontro com Esteban, e mesmo depois de todos esses anos, sinto que a escuridão ainda nos espreita. Helena tem 10 anos agora. Ela é curiosa, inteligente e cheia de vida. Mas recentemente, algo mudou. Ela começou a ter pesadelos, falando sobre um homem com olhos negros e um sorriso sinistro. Meu coração gelou quando ouvi sua descrição. Esteban, ou melhor, é o diabo. Uma noite, enquanto Helena dormia, fui até seu quarto e encontrei um caderno escondido debaixo do travesseiro. Nele, ela desenhava os mesmos símbolos que eu desenhava quando criança, os mesmos que Esteban me ensinou. A história estava se repetindo, e o medo tomou conta de mim. Desesperada, procurei Maria, agora uma idosa sábia e respeitada na vila. Ela confirmou meus piores temores. O diabo nunca se foi, Sofia. Ele espera pacientemente.
Você e Helena são especiais para ele. Maria me deu um amuleto de proteção para Helena e me instruiu a manter um olho vigilante. Mas eu sabia que isso não seria suficiente. Uma noite, acordei com um som de risadas vindo do quarto de Helena. Corri para lá e encontrei minha filha conversando com alguém que não estava visível. Ele está aqui, mamãe. Esteban está aqui, disse ela com uma voz estranhamente calma. Eu sabia que tinha que agir rápido. Esteban estava mais próximo do que nunca, e a influência dele sobre Helena estava crescendo. Maria e eu preparamos um ritual de proteção para Helena. Colocamos ervas, velas e amuletos ao redor do quarto. No auge do ritual, as velas começaram a piscar e uma presença gelada encheu o ar. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida. "Ela é minha!" gritou uma voz profunda, preenchendo o quarto. Era Esteban. Maria e eu continuamos rezando, mas Helena começou a flutuar acima da cama, seus olhos virados para trás. A força de Esteban era avassaladora, mas não podíamos desistir. Em um momento de desespero, Maria tomou minha mão e começou a entoar uma antiga oração em uma língua que eu não conhecia. A presença maligna lutava contra nós, mas gradualmente a luz das velas se intensificou e Helena caiu de volta na cama, desmaiada. Esteban desapareceu, mas não sem antes deixar uma promessa sombria. Eu voltarei. Vocês nunca escaparão de mim. Desde aquela noite, Helena parecia mais tranquila, mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo antes que Esteban tentasse novamente. Passei meus dias e noites em alerta, sempre vigilante. Ensinei Helena sobre a importância do amuleto e das orações, preparando-a para o inevitável. Uma tarde, enquanto Helena brincava no quintal, um homem alto e elegante apareceu. Meu coração parou. Era Esteban, disfarçado como sempre. Ele não tinha envelhecido um dia. Antes que pudesse reagir, ele desapareceu, deixando apenas uma sensação de frio e desespero. Corri até Helena, mas ela estava bem, sem perceber o que havia acontecido. Sabia que isso não era o fim, mas um lembrete de que Esteban estava sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Meu nome é Rodrigo. Eu e minha esposa, Ana, decidimos nos mudar para uma pequena cidade chamada Santa Teresa, no interior do México. Precisávamos de um recomeço, longe da agitação da cidade grande. A cidade era pitoresca, com suas casas coloniais e ruas de paralelepípedo. Parecia o lugar perfeito para construir uma nova vida. Não sabíamos que nossa escolha traria um pesadelo inimaginável. Na primeira semana, um homem elegante apareceu em nossa porta. Ele se apresentou como Esteban, um vizinho curioso que queria dar as boas-vindas. Seus olhos negros tinham um brilho hipnotizante e seu sorriso era encantador, mas havia algo perturbador nele. "Bem-vindos a Santa Teresa", disse ele. "Espero que encontrem a paz que buscam." Nessa noite, tive um pesadelo horrível. Sonhei com uma figura escura que me observava enquanto eu dormia, murmurando palavras em uma língua que eu não entendia. Acordei suando frio, com a sensação de que alguém estava no quarto. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Ana começou a se comportar de maneira estranha. Ela passava horas olhando para o nada e murmurando coisas que não faziam sentido. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas dizia que sentia a presença de alguém. Um dia, encontrei um caderno de anotações dela, cheio de símbolos estranhos e desenhos de uma figura com olhos negros. Quando a confrontei, ela disse que Esteban a tinha inspirado. Desesperado, fui à igreja local e conversei com o padre Marcos. Ele ouviu minha história com uma expressão grave e me deu um amuleto de proteção. "Esteban não é um homem comum", disse ele. "Ele é El Diablo e está aqui para corromper almas.
Proteja sua esposa a todo custo. Naquela noite, encontrei Ana no porão, desenhando os mesmos símbolos do caderno no chão. Ela estava em transe, murmurando palavras incompreensíveis. Senti um medo indescritível ao ver aquilo. "Ana, pare!" gritei, mas ela continuou como se não me ouvisse. Corri até a igreja e trouxe o padre Marcos. Juntos, preparamos um ritual de proteção. Colocamos velas, ervas e amuletos ao redor do porão. No auge do ritual, as velas começaram a piscar e uma presença gelada encheu o ar. Esteban apareceu, sua presença enchendo o espaço com um frio sobrenatural. "Vocês são tolos se pensam que podem me deter", disse ele, sua voz ressoando com um eco sinistro. O padre Marcos continuou a rezar, mas Esteban era poderoso. As velas apagavam e acendiam sozinhas, e as sombras se contorciam de forma antinatural. "Ana é minha", rugiu a voz de Esteban. Em um momento de desespero, o padre Marcos pegou um crucifixo e avançou contra Esteban. Houve uma explosão de luz, e Esteban recuou, mas o padre caiu no chão, sem vida. Ana desmaiou, e a presença de Esteban desapareceu. Meu nome é Helena Ruiz. Desde pequena, fui fascinada pelo México. Cresci ouvindo histórias da minha avó sobre as cores vibrantes, a comida deliciosa e o calor humano daquele país. Finalmente, aos 30 anos, decidi realizar esse sonho. Trabalho como jornalista e consegui uma licença de 3 meses para explorar as raízes de minha família. Cheguei a uma pequena cidade no interior chamada San Marcos. Era um lugar pitoresco, com casas coloniais e ruas de paralelepípedo. O povo era acolhedor, e logo fiz amizade com Maria, a dona da pousada onde estava hospedada. Ela me contou várias lendas locais, mas uma em especial me intrigou, a lenda de El Diablo. Na minha primeira noite, algo estranho aconteceu. Estava caminhando pela praça principal quando um homem alto, de aparência elegante, aproximou-se de mim. Ele tinha olhos negros penetrantes e um sorriso encantador. "Boa noite, senhorita. Meu nome é Esteban", disse ele em um espanhol perfeito. "Você parece perdida." Conversamos por um tempo, e ele se ofereceu para me mostrar a cidade. Algo nele me deixava inquieta, mas sua conversa era cativante. Aceitei o convite. Esteban me levou a lugares que eu jamais encontraria sozinha. Ele conhecia cada rua, cada beco. No entanto, havia algo sinistro em sua presença. Quando perguntei sobre sua vida, ele desviava o olhar e mudava de assunto. Enquanto caminhávamos, ele me contou sobre a lenda de El Diablo, mas de uma forma que parecia pessoal demais, como se ele conhecesse todos os detalhes. Disse que o diabo andava entre os homens, disfarçado, corrompendo almas perdidas. No dia seguinte, contei a Maria sobre Esteban. Seu rosto ficou pálido, e ela fez o sinal da cruz. "Você deve evitá-lo a todo custo", avisou ela. "Há rumores de que ele é mais do que aparenta. Alguns dizem que é o diabo em pessoa." Ri da ideia, mas a expressão de Maria era séria. Ela me pediu para tomar cuidado e não sair à noite. Resolvi seguir seu conselho, pelo menos por enquanto. Apesar do aviso de Maria, encontrei Esteban novamente na noite seguinte. Ele parecia me esperar. Desta vez, me levou a uma antiga igreja em ruínas, fora da cidade. O lugar tinha uma aura pesada, como se guardasse segredos sombrios. Dentro da igreja, Esteban começou a falar em uma língua estranha e, de repente, o ambiente mudou. As sombras dançavam nas paredes e o ar ficou gélido. Senti um medo indescritível. Esteban me olhou com seus olhos negros e penetrantes. "Você sente isso?", perguntou ele, sua voz soando como um eco na vastidão da igreja vazia. Tentei responder, mas minhas palavras morreram na garganta. O medo paralisava meu corpo. Ele começou a desenhar símbolos no chão com uma precisão assustadora. "Este é um lugar de poder", explicou ele. "Um portal entre nosso mundo e o inferno." Meu coração batia descontroladamente, e cada fibra do meu ser gritava para fugir, mas minhas pernas não obedeciam. "Helena", disse ele, como se saboreasse cada sílaba do meu nome. "Você é especial. Sua alma é pura, perfeita para o sacrifício."
Lembrei das histórias de minha avó, das advertências de Maria. Esteban não era um homem comum. Com um esforço desesperado, consegui recuar alguns passos, mas ele apenas sorriu. De alguma forma, encontrei forças para correr. Saí da igreja em disparada, meu coração martelando no peito. As ruas de São Marcos, que antes pareciam acolhedoras, agora pareciam um labirinto de sombras. Cheguei à pousada e bati desesperadamente na porta. Maria abriu, e seu olhar se encheu de pavor ao ver meu estado. Ele me encontrou, consegui dizer entre soluços. Maria e eu barricamos as portas e janelas, mas uma sensação de desespero nos envolvia. Esteban não era alguém que poderia ser mantido fora com simples trancas. Ouvimos passos do lado de fora e, em seguida, uma batida na porta. Helena, deixe-me entrar, disse a voz de Esteban, suave e sedutora. Maria segurou minha mão, tremendo. A porta estourou, e Esteban entrou, sua presença preenchendo o espaço com um frio sobrenatural. Maria tentou rezar, mas suas palavras se perderam no ar. Esteban olhou diretamente para mim, e tudo ao meu redor desapareceu em escuridão. Acordei sozinha no meio da praça, sem lembrar como cheguei ali. São Marcos parecia a mesma, mas algo estava terrivelmente errado. As pessoas passavam por mim sem me notar, como se eu fosse invisível. Procurei por Maria, mas ela havia desaparecido. Esteban também não estava em lugar algum, mas eu sentia sua presença, sempre à espreita. A sensação de ser observada nunca desapareceu. Minha alma estava marcada, e a promessa de Esteban ecoava em minha mente: você é especial. Sua alma é minha. E assim, vivi meus dias em São Marcos, uma prisioneira do medo, esperando o momento em que ele voltaria para terminar o que começou. Meu nome é Clara. Sou uma escritora de livros de terror, e quando minha avó faleceu, herdei sua casa isolada na floresta de Sierra Negra, no México. Decidi me mudar para lá em busca de inspiração e paz. A casa era antiga e cheia de histórias, com sua fachada de madeira desgastada e janelas que pareciam olhos observando a floresta densa ao redor. Certo dia, enquanto explorava a vila próxima, conheci um homem elegante, de olhos negros e um sorriso enigmático. Ele se apresentou como Esteban. Havia algo nele que me deixou desconfortável, mas ao mesmo tempo, intrigada. Ele parecia saber muito sobre a casa e minha avó. É uma honra conhecer a neta de Marta, disse ele. E sua avó era uma mulher fascinante. Naquela noite, tive pesadelos. Sonhei com minha avó me alertando sobre um perigo iminente. Ela mencionava um nome repetidamente: Esteban. Acordei suando frio, com a sensação de que não estava sozinha. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Comecei a perceber mudanças em mim. Passei a ter lapsos de memória e encontrava desenhos de símbolos estranhos em meus cadernos, símbolos que eu não lembrava de ter desenhado. Esteban aparecia com frequência, trazendo presentes e histórias antigas. Eu estava sendo atraída para ele, e isso me assustava. Em uma tarde chuvosa, encontrei um diário escondido no sótão da casa. Era de minha avó Marta. Ela escrevia sobre um homem que conheceu na juventude, um homem chamado Esteban que não envelhecia e tinha olhos negros como a noite. Ela o chamava de El Diablo. Desesperada, procurei ajuda com uma curandeira local chamada Dolores. Ela confirmou meus piores temores. E Esteban não é um homem comum. Ele é o diabo, e está aqui para corromper almas. Dolores e eu preparamos um ritual de proteção. Colocamos ervas, velas e amuletos ao redor da casa. No auge do ritual, as velas começaram a piscar e uma presença gélida encheu o ar. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida. Esteban apareceu, sua presença preenchendo o espaço com um frio sobrenatural. Você não pode me deter, Clara, disse ele, sua voz suave e hipnotizante. E sua avó tentou e falhou. Era poderoso. As velas apagavam e acendiam sozinhas, e as sombras se contorciam de forma antinatural. Você é minha, Clara, rugiu a voz de Esteban. Em um último esforço, Dolores pegou um crucifixo e avançou contra Esteban. Houve uma explosão de luz, e Esteban recuou, mas Dolores caiu no chão, sem vida. Eu estava sozinha, mas continuei o ritual, minha voz tremendo, mas firme. Esteban desapareceu, deixando apenas uma sensação de desespero e frio.
A casa estava silenciosa, mas algo havia mudado. Ao investigar o sótão, encontrei uma carta de minha avó, avisando-me sobre o poder de Esteban e como ele buscava almas especiais para corromper. Voltei à cidade, mas a sensação de ser observada nunca desapareceu. As pessoas passavam por mim sem me notar, como se eu fosse invisível. Procurei por Dolores, mas ela havia desaparecido. Esteban estava sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. A promessa dele ecoava em minha mente: e você é especial. Sua alma é minha. A história não termina aqui. É apenas uma pausa em um pesadelo que sei que ainda não acabou. O verdadeiro terror está na inescapável sensação de que o passado, o presente e o futuro estão irrevogavelmente ligados pela escuridão que Esteban trouxe às nossas vidas. O medo nunca nos deixou, e a promessa de El Diablo de retornar permanece viva, uma sombra eterna sobre minha existência.